Presidente, tem-se em jogo controvérsia alusiva à definição de prazo comum ou sucessivo para apresentação de alegações finais em processo crime, consideradas as figuras de corréus, delator e delatado. As normas processuais são imperativas e não dispositivas. Vale dizer, atuam independentemente da vontade das partes. O processo apresenta-se como algo organizado, tendo formas impostas pelo código respectivo. No processo crime, ante a ação penal de iniciativa pública, duas são as partes propriamente ditas: o Estado acusador, personificado pelo Ministério Público, presente integrante desse órgão, e o acusado ou acusados, caso haja ação plurima sob o ângulo subjetivo, em decorrência de prática delituosa por diversos agentes. Além dessas duas partes, pode ser admitido a participar da relação processual o assistente da acusação, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal. Observem a disciplina normativa referente às alegações finais. A teor do artigo 403 do Código de Processo Penal, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. O parágrafo 1º desse artigo 403 do Código de Processo Penal versa a existência de mais de um acusado e revela que o tempo previsto, 20 minutos, para alegações orais, para a defesa de cada qual será individual. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Quanto ao assistente do Ministério Público, dispõe o parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. No parágrafo 3º, sinaliza-se a possibilidade de o juízo, levando em conta a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes, Ministério Público e Defesa, o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Sob o ângulo da legislação especial, a Lei 8.038 de 90, por meio do artigo 11, prevê prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais por acusador e assistente da acusação, e o mesmo período em prazo próprio para a manifestação de corréus. Eis o preceito. Artigo 11. Realizadas as diligências ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa
para sucessivamente apresentarem no prazo de 15 dias alegações escritas. Parágrafo 1º. Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como será comum, vou repetir, o introito desse parágrafo, será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como o dos corréus. Na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, tem-se no artigo 57 regra semelhante à do Código de Processo Penal, ou seja, reveladora da apresentação das alegações finais em audiência sucessivamente por acusação e defesa, considerado o tempo de 20 minutos, passível de ser acrescido de 10. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. O Código de Processo Penal Militar é expresso quanto à apresentação das alegações finais escritas em prazo sucessivo de 8 dias para o Ministério Público e a defesa. Gênero. Artigo 428. Fim do prazo aludido no artigo 427, e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão a abertura de vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente por 8 dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por 5 dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público. Por último, o Código Eleitoral, mediante o artigo 360, versa prazo sucessivo de 5 dias para cada uma das partes, acusação e defesa, apresentarem as alegações finais. Artigo 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Tal regramento esgota em si a matéria. Variação nesse procedimento discrepa, a mais não poder, da organicidade e da certeza que cercam o direito, especialmente o instrumental. Tem-se o Instituto da Colaboração Premiada, que não é novo, mas sim meio de obtenção de provas em contínua evolução. A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, ao definir organização criminosa, investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal, revela-se o diploma mais minucioso quanto ao tema da delação. A legislação versa parâmetros, nada dispondo sobre a apresentação de alegações finais com prazos distintos por delator e delatado. Ambos continuam corréus
do mesmo processo-crime, merecendo tratamento igualitário. Mais do que isso, contraria a norma expressa imaginar que alcance o delator dupla qualificação no processo, sendo a um só tempo corréu e assistente da acusação. Em primeiro lugar, essa interpretação vai de encontro ao princípio lógico-racional do terceiro excluído. Consideradas as partes do processo-crime, tem-se unicamente o Ministério Público a acusar e o réu ou réus a defenderem-se. A adoção por corréu de postura colaborativa não destitui da posição de acusado, tampouco viabiliza a ausente previsão legal a distinção de prazos para apresentação de alegações finais. O Código de Processo Penal surge pedagógico ao dispor no artigo 270 o corréu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Se há contraditório no campo da delação, ocorre por meio do acesso e pronunciamento do delatado acerca do acordo formalizado, ou seja, das cláusulas no que revelado o alcance da delação. O sigilo a respeito do conteúdo da colaboração premiada, a teor do parágrafo 3º do mencionado artigo da Lei 12.850, deve permanecer como regra até o recebimento da denúncia. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no artigo 5º. O preceito trata da cessação do sigilo relativamente ao acordo, assentando o direito do investigado de, recebida a denúncia, conhecer aqueles que o subscreveram o acordo, bem assim o próprio conteúdo, viabilizando-se a ampla defesa e o contraditório. O processo é uma marcha em direção à sentença final. Encerrada a instrução, abre-se margem às alegações finais que, em última análise, hão de guardar sintonia com os elementos coligidos. Manifesta-se, em primeiro lugar, o Ministério Público e, após tem-se espaço sem distinção, consideradas as figuras de delator e delatado, para manifestação dos corréus. Em síntese, o delatado não se defende, nessa fase, de alegações que possam ser apresentados pelo corréu delator. Já o terá feito, ou ao menos tido oportunidade de fazê-lo anteriormente, quando tomou conhecimento, após o recebimento da denúncia, do acordo e das cláusulas respectivas. Mais do que isso, o ofício judicante é vinculado ao direito positivo. O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência.
A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria, e por si só, porquanto originado esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. A Lei 12.850 de 2003 é expressa no artigo 3º, ao defini-la, a delação, como instrumento de obtenção de provas, assim como são a ação controlada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, bem assim o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, previsto nos incisos do referido artigo. Trata-se de meio extraordinário para chegar-se a provas no que diz respeito a delitos cometidos. Não tem natureza de prova a delação. Se tivesse, poderia isoladamente embasar a condenação criminal, situação inadmitida no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2003. Parágrafo 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Em síntese, repita-se a exaustão o que é a delação premiada. Simples depoimento prestado à autoridade, a ser considerado, inclusive sob o ângulo das consequências, na hora devida, pelo órgão julgador, para fins de reconhecimento de benefícios descritos na lei. Transparece como confissão qualificada pelas informações que podem levar a resultados, também versados no artigo 4º da lei, identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, revelação da estrutura e da divisão de tarefas do grupo, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades, repercussão total ou parcial do produto ou do proveito dos delitos cometidos e localização de eventual vítima com a integridade física preservada. Imagine-se, por exemplo, um fato criminoso cuja premissa seja a participação de vários agentes, mas de imediato identifique-se apenas um deles. A prevalecer a ótica da distinção, no caso de o identificado, ao depor, revelar a identidade dos demais, delatando-os. Ter-se-á, quanto às alegações finais, tratamento diferenciado destes? Frise-se, está-se julgando a matéria considerado habeas corpus. A ação constitucional deságua ou na procedência do inconformismo revelado ou na improcedência, não havendo campo para o meio termo, para a denominada modulação. Aliás, supor que o novo enfoque apenas terá eficácia a partir da decisão deste tribunal em processo de natureza subjetiva é admitir de forma clara que as normas em vigor até aqui não disciplinam o tema e que o Supremo pode substituir-se ao legislador. Percebam a independência
e a harmonia dos poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, e nessa ordem estão no artigo 2º da Lei das Leis, a pressuporem a atuação de cada qual na área que lhe cabe constitucionalmente. Cumpre atentar para a tríplice reserva institucional, sob pena de não se alcançar patamar civilizatório aceitável. O devido processo legal é observável dentro dos limites da lei. A pretexto de implementá-lo, presente o sistema, não cabe partir para a solução que, além de inovadora, considerado tudo que foi realizado até aqui, coloque em risco marcha alvissareira, como é a do combate à delinquência do chamado setor do colarinho branco. Quantos e quantos processos foram julgados, impondo-se a condenação e interrompendo-se a prescrição, sem distinguir nessa fase, que não é de prova ou de impugnação à prova, mas de simples alegações, réus que terão culpabilidade definida em sentença, compensada sempre a efetividade da colaboração. O momento de delatado pronunciar-se sobre o assacado pelo delator não é o das alegações finais, no que estas surgem a ressaltar, simplesmente ressaltar, os acontecimentos e elementos já documentados no processo. Admito que no campo legiferante e não no judicante possa ser implementada a diversidade de prazo para réus, delator e delatado, sem o defeito da falta de razoabilidade, mas observada sempre a almejada segurança jurídica que venha ato emanado do Congresso Nacional, que venha lei, sempre prévia considerado o procedimento processual. À sociedade não interessa a surpresa na arte de proceder e de julgar, mas sim poder imaginar como será e o que será a boa marcha processual, no que assegura a liberdade em sentido maior, ou seja, saber o que pode ou não ocorrer na tramitação do processo. Interpretar é sim ato de vontade, mas ato vinculado ao direito aprovado pelos representantes eleitos, sem invencionices de toda ordem, sob pena de prevalecer o critério de plantão, a criação surgida, a dicção de uma grande defesa, reconheço, somente tem uma consequência e é danosa: a retroação à fase anterior, sem que se possa, porque totalmente estranho ao mundo das normas processuais e procedimentais, concluir configurada nulidade. Não é demasia lembrar John Steinbeck, no fecho de obra sob o título Inverno da Desesperança: quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se jamais houvesse brilhado. Sim, a sociedade vem aplaudindo o sucesso da denominada Operação Lava Jato. Eis que o mais alto tribunal do país, o Supremo, em passe revelador de atuação livre, à margem da ordem jurídica, vem dizer que não foi bem assim, que o sucesso se fez contaminado no que se deixou de dar, na seara das alegações finais, tratamento preferencial ao delatado, colocando em plano inferior aquele que, com ele ombreando,
em termos de imputação, talvez não lhe tenha sido fiel, embora não para ver imperar a justiça, mas para lograr benefícios penais, protegendo tanto quanto possível a própria pele. A guinada não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro e, o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. Paga-se um preço por se viver em um Estado de direito, e esse preço módico, estando ao alcance de todos, reafirmo sempre pedagogicamente, é o respeito irrestrito às regras estabelecidas, não sendo demasia relembrar Rui Barbosa, quando recém-proclamada a República, no ano de 1892, ressaltou com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Acompanhe o presidente, o relator, no que indeferiu a ordem.